Oi, gente querida! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao 60º Sessentônica, o programa sobre como você quer ser quando envelhecer. Eu sou a Karen Garcia de Farias e estou adorando ter você aqui com a gente. E, por favor, também vou amar receber teu comentário, tua dica, tua sugestão aqui no Facebook ou então pelo WhatsApp, o 55519966537474. E hoje a gente vai falar sobre ecologia e longevidade. Onde eles se encontram no dia a dia? Pois os maiores fundos de investimento no mundo já se posicionaram a favor de empresas e países que investem na economia verde ou economia limpa. E a toda hora somos chamados a assinar petições contra a extinção de espécies de animais na flora, e também sobre a extinção de biomas inteiros, muitas vezes. E o que a gente está fazendo com relação a isso? Afinal, se a gente vai viver mais 20, 30, 40 anos nesse mundo, e se ainda vamos deixar gerações futuras para viver aqui, ecologia tem sim muito a ver com longevidade. E a gente está aqui conversando hoje com a Silvia Marcuso. E a Silvia é uma mulher que há 27 anos trabalha com esse tema. E eu, em vez de falar sobre a Silvia, eu gostaria de convidar a Silvia para contar essa história de trabalho lindo de 27 anos. Então, Silvia, por favor, gostaria que tu, hoje, ao contrário do que sempre eu faço, de apresentar os meus convidados no Sessentônica, eu gostaria de te convidar para contar essa história, né, da tua trajetória como jornalista e hoje consultora socioambiental. Como é que foi? Tudo bom? Boa tarde a todos que estão ouvindo aí, que estão vendo, quer dizer, né? E também eu te agradeço ao convite, Karen. Pois então, eu sou natural de Cachoeira do Sul, inclusive eu estou aqui agora na casa da minha mãe, né? Pelo entorno dá para ver que a decoração é bem das antigas, né? Aquelas fotinhos antigas, que antigamente era muito comum nas casas de família ter aquelas fotinhos, né, Karen? Estou Da vendo família. umas crianças lindas lá no fundo. Então, assim, eu fui em 89 para Porto Alegre, né? Aqui em Cachoeira eu tive uma vida e uma adolescência muito boa, no sentido de que eu sempre morei numa casa com horta, com árvore frutífera, muito à vontade, né? Num tempo que não tinha grade, que a gente brincava na rua, fazia um monte de coisas, assim, que eu tenho pena das crianças de hoje que não podem desfrutar de uma infância que nem a que eu tive, assim, porque a gente teve uma infância fantástica, né, aqui, pelo menos nessa região aqui da cidade onde eu morava, que tinha um campinho na frente da casa, enfim. Daí eu fui para Porto Alegre e fui morar num apartamento que não pegava sol nunca, e no centro de Porto Alegre. E ali eu comecei a ver, assim, o que significava, né, não ter sol. E depois, quando eu fui repórter do Correio do Povo, ali eu comecei a conhecer pessoas que começaram a me mostrar coisas que eu nunca tinha feito a relação, né? Nunca tinha entendido. E então, em 93, eu comecei a cobrir questões ambientais, assim, e com pessoas como o senhor Augusto Carneiro, que foi uma pessoa fundamental, né, que convidou o José Lutzenberg para fundar a Agapan, o próprio Sebastião Pinheiro, o Francisco Milanês, enfim, várias pessoas que começaram a me explicar coisas sobre a relação, né, entre as espécies, a relação de qualidade de vida na cidade, o quanto isso tem uma questão importante, assim, que precisa ser observada, né? E também eu comecei a acampar, comecei a fazer uma série de incursões pela natureza, onde eu comecei a ver a necessidade da gente trabalhar mais
forte nisso. Na época, também, na década de 90, eu fui uma cicloativista, eu andava de bicicleta por tudo e pertencia a um grupo que queria justamente fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte. Em 96 foi lançado o Manual do Ciclista de Porto Alegre, que eu fui a que organizou, editei essa publicação. Então, esses dias eu estou andando andando nas nossas ciclovias em Porto Alegre, eu me deu assim um orgulho grande assim de saber que tinha um pouquinho de mim naquilo, porque naquela época não tinha nenhuma ciclovia. E eu recebi o convite da SMAN, né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde, na época que a SMAN fez 20 anos, né, e justamente tinha essa vontade muito grande de estimular as pessoas a andarem de bicicleta pela cidade. Realmente, isso, Porto Alegre, naquele tempo, já era uma cidade precursora, né? Sim, mas Porto Alegre é uma cidade precursora num monte de coisas que a gente precisa entender o funcionamento, minimamente a história das coisas, para ver como a gente precisa valorizar a cidade e valorizar coisas para que ela melhore, sabe? Porque eu acho que só a gente compreendendo um pouquinho da nossa história, da história da participação em Porto Alegre, da história da conquista das universidades, né? Nós temos hoje em Porto Alegre um imenso recurso intangível, né, de pessoas incríveis, universidades, e a gente precisa usar isso a favor da cidade, né? Mas e aí, Silvia, me conta, porque aí a gente vamos voltar a falar de ti. Então, tu começou a descobrir, trabalhar, aí tu já foi trabalhar com a SMAN, é isso? Não, eu fui repórter, né, da Geral do Correio do Povo, e no jornal eu fiz muitas pautas ambientais. Naquela época eu acabei conquistando um espaço que eu não recebia nem pauta, assim, todo dia eu trabalhava e eu tinha as fontes, eu produzia matérias, eu fazia as coisas, até que em 95 eu saí e fui trabalhar na LPM Editores, onde eu tive uma experiência muito legal com produção editorial. Eu trabalhei no LPM, foi muito nos áureos tempos também da LPM, foi um pouco antes, né, dos pockets, né? Veja Sim. que isso é o começo da internet, né? Isso aí é o começo do CD-ROM, né? E daí depois eu tive uma experiência muito interessante que eu fui para a Dinamarca, para uma escola livre internacional, onde eu tive colegas de 40 países do mundo inteiro, onde eu tive contato assim com questões que geram conflito no mundo. Eu fui para a International People College, que é uma escola que foi fundada depois da Primeira Guerra Mundial para difundir a paz entre os povos. Então, lá, eu tinha colegas, assim, de países do Oriente Médio, da África, da Ásia, de um monte de lugares, e que a gente aprendia uns com os outros, né? Então, eu tive aula sobre desenvolvimento sustentável, e a Dinamarca é um país fantástico, assim, né? E foi aí que tu começou a fazer esse link entre sustentabilidade e transformação e facilitação com pessoas? Não, isso foi depois. Porque daí, depois disso, quando eu voltei, eu comecei a eu fiz vários materiais de educação ambiental para o Grupo Tramontina em 97, isso antes de existir a ISO 14000. E daí eu fiz manuais de educação ambiental para o público de chão de fábrica da cutelaria e da fábrica de panelas. Depois eu trabalhei na SEMA, né? Eu fui da equipe que montou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul, onde eu fiz muitos materiais, organizei muitas campanhas, enfim, né? Como Guia do Eco-Cidadão, como Preserve Sua Praia, Plante um Pinheiro Brasileiro, a reabertura do Parque Estadual de Itapuã. Enfim, eu sempre tive muito envolvida nessas coisas. Só que daí, depois do governo do estado, que foi uma experiência incrível de 4 anos, eu fui para Brasília e trabalhei no primeiro ano do governo Lula, mas em Brasília eu não foi muito boa a minha experiência no governo, assim. Eu estava esperando mais e acabei saindo do governo, e depois eu fui trabalhar na rede de ONGs da Mata Atlântica, onde eu me sentia muito à vontade, porque eu tinha contato com organizações do Brasil inteiro, quer dizer, da Mata Atlântica, né? Sim, dá. Eu conheci muitas pessoas legais, inspiradoras, e pessoas que realmente
valem a pena a gente entender, assim, né? E muita gente que me inspirou para ser o que eu sou hoje. E aí, justamente, depois, quando eu saio da rede, quando eu volto grávida, né, quer dizer, eu ganho meu filho em Brasília e volto para Porto Alegre, eu acabo prestando consultorias assim para organizações, porque quando eu estava na rede, eu organizei uma série de capacitações de comunicação eficiente para ONGs, de como a gente trabalhar melhor. Então, eu acabei, então, trabalhando muito com organizações na volta a Porto Alegre, e aí, de tanto trabalhar com organizações e prestando assessoria para governos também, aqui em Porto Alegre eu organizei e editei o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, que foi lançado em 2008, na época que o Beto Neixa era secretário do Meio Ambiente. Uhum. Né? Eu percebi que tinha alguma coisa que eu queria entender. Por que projetos tão interessantes, organizações incríveis, que estavam fazendo um trabalho bárbaro, às vezes os projetos não iam para frente ou tinham tantas dificuldades. Daí, então, eu procurei e acabei descobrindo a SBDG, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e eu fiz de 2 anos, 18 meses, na verdade, né, onde eu estudei funcionamento de grupos. E desde aí, então, eu venho participando de muitas outras capacitações e formações nesse sentido, como o estudo da investigação apreciativa, o estudo de questões de psicologia coletiva, social, questões de... O próprio Dragon Dreaming também é uma metodologia incrível. Eu participei de vários Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversa significativa, sabe? Então, assim, eu fiz muitas outras encontros onde eu fui me dando por conta que o primeiro passo para a sustentabilidade é a gente se conhecer, é a gente ter noção, assim, de que para te trabalhar com um grupo, tu tem que saber todos os teus pontos fracos, assim, a importância de um bom feedback, a importância da gente estar aberto a aceitar o que o outro pensa, né? Porque muitas vezes os ambientalistas eles têm uma preocupação muito grande para fora, né? Não joga o lixo no chão, não faz isso, não faz aquilo. Só que eu comecei a ver que essa linguagem, ainda mais hoje, nos dias de hoje, ela não funciona mais. Né? Então, assim, eu tenho procurado utilizar outras formas para tocar as pessoas com relação às questões ambientais. E, para isso, a colaboração, o estar convivendo em grupos, seja ele online, seja ele familiar, ou até mesmo num condomínio, porque quando eu terminei esse BDG, eu senti assim, eu precisava exercitar aquilo tudo que eu tinha aprendido, né? E por muito tempo eu não ia nas reuniões de condomínio de tanto que eu me estressava lá no meu prédio, sabe? Condomínio. Não, melhor não ir, porque eu ficava horrorizada, assim, com as coisas, né? E aí, quando chegou o momento que eu saí da FCBDG, eu disse, não, agora está na hora de eu fazer minha ginástica emocional. Vamos lá, vamos fazer. Condomínio foi teu laboratório. E aí tinha, assim, relações muito complicadas, sabe, de muitos anos, de pessoas que não se falavam, pessoas, assim, que tinham uma série de condutas complicadas, assim, né, e aí eu fui aos poucos atuando e me sentindo empoderada para trabalhar melhor com grupos, porque eu dei uma oficina de comunicação uma vez para uma organização que eu saí muito mal, porque junto com isso, dessa descoberta da necessidade de saber trabalhar com grupos, eu também descobri, eu tive muito doente, assim, eu fiquei muito mal há um tempo atrás, eu não conseguia, a minha cabeça não funcionava, assim, eu não conseguia, eu estava com uma série de problemas depois de ter encarado de perto os cuidados com 2 idosas, assim, onde eu me envolvi demais, né? E aí, quando uma faleceu, que era a avó do meu marido, e a outra, a minha mãe, quando ela voltou para Cachoeira, minha mãe caiu em Porto Alegre, na minha casa, quebrou o cóccix, e foi assim aí é que tá, né? A gente tem que estar preparado. Quem cuida de quem cuida, né? Exato.
Porque a questão da longevidade e da questão da ecologia, eu acho que a primeira coisa a gente se dá por conta que nós fazemos parte da natureza e que o nosso corpo sinaliza também coisas, né? Mas como eu estava te dizendo, eu descobri em 2014, por aí, não, 2013, final de 2013, que eu estava com pré-diabética, com alergia a açúcar, intolerante a glúten, eu estava com uma série de problemas metabólicos e que o meu corpo não funcionava direito naquela época, né? Assim, eu tive que me voltar muito para mim. Aí, a partir do momento que a formação desse BDG, ela era muito experimental, laboratório, assim, um laboratório vivo era o grupo. E eu era muito diferente das pessoas do grupo. E eu me sentia muito mal por isso, e ao mesmo tempo eu também provocava muita repulsa nas outras pessoas. Sabe? No sentido de que eu era uma jornalista, vinha com um monte de informação, informava um monte de coisa, e o pessoal estava noutra. Eles tinham uma outra concepção de mundo, uma outra. E eu comecei a ver que eu desagradava, entende? Que não é por aí. Então, assim, hoje eu vejo, né, as pessoas, curso de facilitação. Não é bem assim, porque tu tem que entender um monte de coisa que está nas entrelinhas das pessoas dentro de um grupo. Né? E aí tu começou a fazer o laboratório no teu condomínio e também a trabalhar o teu autocuidado. Mais intenso. E também eu descobri a fluxonomia. Eu comecei a fazer a formação em nível 1 e nível 2, que foram praticamente 1 ano e meio por aí, um pouco mais. Foram em 2 anos, na fluxonomia 4D. E aí eu me dei por conta de um monte de coisas. Claro que junto com terapia, junto com uma série de outras coisas. Por isso é que eu acho assim, que a questão da sustentabilidade ela está super interligada com o nosso autoconhecimento. Porque se tu tá bem da cabeça, numa boa, se tu tem noção do impacto que tu gera onde tu passa, seja indo num shopping e gastando, ou comprando coisas que tu não precisa, ou não fazendo escolhas que sejam boas para ti, o que tu vai ingerir, o que tu vai ver, essas coisas assim, tudo isso faz parte da sustentabilidade. E eu percebi que, assim, o mais importante, que eu já me achava, assim, que, eu já sou uma pessoa consciente, eu vi que não, que eu tinha que me melhorar muito. Aliás, interessante isso que tu está trazendo, porque tu já eras uma pessoa com grande conhecimento de sustentabilidade, ecologia, havia já trabalhado vastamente sobre esse tema, então conteúdo tu tinhas, mas aí tu descobre que a prática real disso é diferente, né? Estava desconectada. Né? Porque a questão toda é o seguinte, é que hoje eu vejo assim, o objetivo para ser atingido, muitas metas na área ambiental são muito ousadas, e para isso a gente tem que saber conversar com pessoas que pensam diferente. Isso é uma coisa fundamental. Silvia, eu queria te perguntar, e até para a gente poder seguir adiante e dar uma... Porque talvez a gente esteja conversando aqui com várias pessoas que não conheçam o conceito básico de sustentabilidade, né? A gente está conversando com muita gente aqui. Então, pela rádio e pelo Face da rádio. Então, eu gostaria de, primeiro, que tu compartilhasse conosco o teu conhecimento sobre o que é sustentabilidade, as dimensões da sustentabilidade, para a gente poder conectar melhor com o que tu está conversando e da tua experiência pessoal. E também queria agradecer os comentários aqui no Face, da Mônica Riffel, da Isabel Cristin, da Gisele Minato, da Adna Oliveira, nos cumprimentando pela live, né? Nos desejando uma conversa bacana. E a Adna falando do meu cabelo, obrigada, Adna. Certo? Então,
por favor, Silvia, compartilha conosco assim, o que é sustentabilidade, para a gente poder entender melhor a importância disso que tu está compartilhando conosco, da tua história. Bom, na Rio 92, né, na verdade, assim, a humanidade, ela se deu por conta ao longo dos anos, né, desde o Clube de Roma, em 72, né, onde grandes líderes se encontram, né, os grandes líderes mundiais se encontram e dizem, bom, o que é importante para o mundo evoluir, né, enquanto civilização, até para a gente ter, né, que o planeta suporte tudo todos os tipos de desenvolvimento que a gente vem atravessando. Então, em 92, teve a Conferência do Rio, né, onde foi difundido o conceito de desenvolvimento sustentável. Existem vários autores, para cada um diz uma coisa, mas é mais ou menos o seguinte, é tu desenvolver e preservar para as gerações futuras, né, para que as gerações futuras tenham direito de ter qualidade de vida, tenham direito a ter água, a ter natureza, enfim, né? E também a questão de equidade social, de uma série de questões assim que são hoje, isso tudo está traduzido nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, nos ODS, né? Então, assim, é toda uma construção, né? Naquela época, na Rio 92, teve a Carta da Terra, teve a Convenção da Biodiversidade, tem uma série de coisas. Então, a sustentabilidade, ela é justamente a questão de tu viver de forma que tu pense no futuro, que outros possam desfrutar. Então, por exemplo, hoje a gente está num momento histórico que a gente está vivendo consequências de impactos planetários. O que a gente está fazendo, né, esse desenvolvimento que o capitalismo, dessa forma como é feito, ele não prevê que a Terra é uma bola que rebola lá no céu, né? Ele não prevê assim que é um circuito fechado. Ele prevê um desenvolvimento a qualquer custo. Então, por exemplo, um vendedor ele tem que vender. Uma empresa ela tem que crescer. E o desenvolvimento sustentável não é isso. O desenvolvimento, a sustentabilidade é a história de que não adianta eu só crescer por um lado econômico, eu tenho que crescer em outros aspectos também. Como é que são, por exemplo, dentro de uma empresa? Como é que é só o dono ficar rico e os colaboradores, os funcionários e a comunidade em que as pessoas vivem e que está aquela empresa, entende? Então, cada vez mais a gente vê que a gente precisa ter consciência das nossas escolhas para que o futuro seja um pouco melhor para as pessoas que estão vindo. Então, eu acho essa coisa mais doida, por exemplo, uma vó fazer todas as vontades dos netos, ou uma mãe, ai, meu filho, isso, e não se preocupar com o meio ambiente, porque nós vamos deixar o mundo muito cruel para eles, né? Então, por exemplo, a gente mesmo estava falando da minha infância aqui, na minha juventude aqui em Cachoeira, né, onde eu tinha um monte de coisa. Cachoeira tem uma ótima qualidade de vida ainda, né, porque é uma cidade do interior, etc. Agora, Porto Alegre, onde muitas zonas, né, tem problema de violência, muitas zonas têm problema de sujeira, né, muitas zonas têm problema de desigualdade absurda. Isso tudo não é sustentável. Não sei se eu fui clara, Karen. Sim, exatamente. Porque normalmente, e aí, por isso que eu queria muito e te pedir para compartilhar conosco o teu conhecimento, a gente alia a ideia de sustentabilidade apenas à área ambiental, né? Mas não vamos apagar a luz, vamos usar essa sacolinha plástica, e essas outras áreas da sustentabilidade que tu abordou aí, da justiça social, da diversidade, da equidade, da empresarial, essa a gente pouco, né, entende como também fazendo parte do desenvolvimento sustentável. Né? E na fluxonomia,
eu conheci as 4 dimensões da sustentabilidade, no sentido assim, no sentido material, porque hoje eu já estou mais vendo que a gente tem outras dimensões mais espirituais também. Sim, mas, exato, porque tu está nos trazendo, e aí quando tu, no início da tua fala, tu traz a questão interna da autossustentabilidade, né? Do quanto é importante o autocuidado, do que adianta eu pregar, né, o desenvolvimento sustentável do mundo, se eu, no meu ambiente, das minhas relações, sou uma pessoa de difícil convivência, por exemplo. Né? Que sustentabilidade eu estou propondo para aquele espaço no qual eu convivo? Né? Então, então, como eu estava te dizendo, na fluxonomia, que é um termo cunhado pela Lala de Rinzelin, a Lala, ela falava sempre assim que a sustentabilidade, ela começa na questão cultural. Então, ela trabalha... Até estou aqui com uma que mostra, né, o cultural, o ambiental, o social e o financeiro, multimoedas, né? Uhum. O que significa isso? Tudo começa na cultura, tudo começa nos teus hábitos. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos nós temos assim o hábito de comer carne. Nós temos o pampa, né? Um lugar onde é fácil para cultivar gado, por exemplo. Depois nós temos a questão do gaúcho, né, do social, daquela coisa de ficar em volta do fogo, etc. O que tudo isso resultou? Pessoas abrindo churrascaria de montão para pessoas comerem o churrasco. Só dar um exemplozinho. Então, na verdade, o cultural, o que é a nossa vontade, os nossos hábitos, né, ele vai gerar e vai conseguir para frente se tiver um ambiente propício para isso, se ele for acessado pelas redes, pelo social, para conseguir ter resultados e ter uma multimoeda. Essa é a máxima da fluxonomia. O que é a questão que eu aprendi na Flux? Que a gente tem recursos incríveis no cultural, intangíveis, e aí vem a história da economia criativa. Por isso que a Lala é uma pessoa que ela é uma pioneira na economia criativa no Brasil, tá? Porque a cultura, o hábito que se tem para se ter determinadas atitudes é que vão direcionar as coisas. Então, o ambiente, ele vai ser, ele vai favorecer ou não que essa cultura se expanda. Então, por exemplo, quando eu fiquei mal e que eu não conseguia trabalhar, não conseguia nada, eu estava muito arrasada, eu estava me sentindo, sabe? E sempre, quando eu voltei para Porto Alegre, eu resisti muito, sabe? Eu sofria muito por estar em Porto Alegre, porque eu tinha feito muitos contatos pelo Brasil todo, e voltei para Porto Alegre tentando fazer coisas e não conseguia fazer nada, sabe? Parecia que tudo que eu falava era grego, as pessoas não entendiam. E por isso que o Põe legal para mim, porque foi no Põe Quieta, eu vi, nossa, estou conhecendo um monte de gente incrível. Explica o que é o Põe Quieta, senão quem está nos ouvindo não vai entender. O Põe Quieta é um coletivo de pessoas em Porto Alegre que procura fazer transformações positivas pela cidade, e foi no Põe Quieta que eu conheci a Karen. Foi no Põe Quieta que eu conheci a Mônica, que está aí, a Gisele, a Isabel é quem me introduziu no Põe Quieta, porque eu também sou artista. Daí vem uma outra história da minha sustentabilidade criativa. Eu preciso botar para fora um monte de coisa. E aí eu trabalho com argila, porque a argila o trabalhar com barro é uma baita ferramenta de autoconhecimento e também de sustentabilidade, porque te permite verificar um monte de coisas com relação à natureza. Mas voltando à fluxonomia. Então, na Flux eu conheci gente muito interessante e também comecei a ver os meus recursos intangíveis. Porque as pessoas, as cidades, elas têm recursos absurdos. E é isso que eu vejo em Porto Alegre. Porto Alegre é cheia de recursos intangíveis, tem um ambiente maravilhoso, mas o social
as pessoas são muito preconceituosas. Ah, eu não vou conversar com a fulana porque ela é do PT. Ah, não, a fulana, ela apoiou o Bolsonaro. Ah, a fulana é do tal partido. Ah, a fulana é amiga do ciclano. Enfim, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais dentro do Põe Quieto, foi conhecer pessoas que eu não conheceria. Até porque todos os jornalistas que eu me relacionava quando eu voltei, boa parte deles estava deprimido, mal, e tudo que eu falava, não vai dar, não dá, não pode, não tem jeito. Então, assim, eu vi que eu tinha que mudar o meu mindset para conseguir fazer as coisas acontecerem. Sim. Aliás, a Adna Oliveira, baiana, uma queridona, ela comenta assim, ó, desenvolvimento sustentável começa em cada um de nós, quando adotamos um consumo sustentável, quando começamos a exigir das empresas posturas sustentáveis. Então, quando tu fala em mudar mindset, também está nisso, né? A gente tem que... começa por nós, né, Silvia? Claro! E a escolha hoje, eu estou na frente de uma prateleira de supermercado, o que eu vou escolher vai dizer que futuro eu vou deixar para meus filhos. Então, se eu pego e só compro coisas pelo menor preço, né? Isso não. O que significa isso? Então, por exemplo, Porto Alegre tem um monte de feiras agroecológicas, né? A gente tem feiras orgânicas. É a cidade que tem o maior número de feiras orgânicas do Brasil, eu acho, sabe? Em 95, eu entrevistei um cara que era o presidente da Fundação Internacional de Agricultura Orgânica, e ele disse que a maior feira de orgânicos, em 95 isso, era em Porto Alegre. Tá? Então, assim, nós temos uma cultura em Porto Alegre que ela precisa se fortalecer, essa cultura que valoriza as coisas que a gente tem, que se produz perto. E tu veja só, já mais um link com a longevidade, porque se orgânico, se comer o orgânico é estimular, né, o sustentável, a comida orgânica, comprovadamente, ela também te leva a uma maior longevidade. Né? Com certeza. Eu, aqui em casa, me criei com horta e a gente consome orgânico. A vitalidade, porque quando eu consumo orgânico, é melhor para a minha saúde, é melhor para as pessoas que lidam com o alimento, é melhor para o ambiente, não vai estar destinando um monte de substâncias que tu nem sabe qual é o efeito disso na água que tu vai consumir, porque muitas vezes o tratamento da água não retira aqueles poluentes. Então, quer dizer, é um ciclo, é uma coisa que uma coisa está engatada na outra. A gente vai estar, provavelmente, porque tu está consumindo orgânico, tu está valorizando o produtor local, né? Sim. O comércio local. E também a questão das relações. Então, a sustentabilidade, se tu quer ser sustentável, procura fazer da tua vida escolhas que sejam boas para todo mundo. Então, por exemplo, quando eu vou na feira orgânica, eu converso com os produtores, troco receitas. Eu já até troquei serviços por caixas de banana. Eu fiz um serviço para um feirante, como jornalista, fiz um banner, fiz coisas, dei dicas, fiz fotos, etc. E ele me pagou ao longo de mais de meio ano, eu fiquei consumindo as bananas dele. Bom, aí que tá. Na fluxonomia, tu vê várias formas de troca, de tu viabilizar coisas para futuros desejáveis. Muito legal. Então, assim, outras coisas, assim, agora vamos para as coisas que cada um pode fazer, né? Por exemplo, eu não é nesse aniversário último que eu fiz uma comemoração diferente, que eu fiz 50 anos, então eu quis fazer uma coisa e, graças a Deus, consegui fazer em fevereiro uma festa, né, onde eu fiz a exposição das minhas cerâmicas, etc. Mas antes, os meus 2 últimos aniversários, eu fazia assim, né, não sei se tem alguma amiga aqui que lembra, acho que não, minhas amigas são tudo ocupadas, elas nunca vejam as minhas lives, nem só depois de gravado, né, algumas aí, mas enfim. Eu dizia assim, cada uma traz 2, 3 coisas que não está usando na sua casa,
eu botava em várias mesas, várias peças, né? Bijuteria, roupa, objetos de decoração, coisas. Daí eu dizia, eu sou aniversariante, agora eu vou escolher o que eu quero. Que legal! Adorei a ideia. Agora, todo mundo escolhia e todo mundo saía feliz da festa. Porque aquilo que não estava servindo na casa de uma pessoa, servia para outra. Então teve desfilinho, a gente se divertiu pra caramba. Por quê? Porque a gente viu que não precisa ficar comprando, nem me dar uma coisa que não é uma coisa que vai ser útil para mim, por dar. Mas tu te desfazer de uma coisa que não te faz mais sentido naquele momento, e uma outra pessoa ressignificar isso. Então, na verdade, a sustentabilidade ela é tem vários aspectos, porque o aspecto tangível é o mais racional, é o mais assim, está escancarando para a gente aqui que nós temos um planeta só, não tem mais lugar para botar lixo, que a gente precisa ressignificar os resíduos, que a gente precisa valorizar a questão da moda, ser mais sustentável, etc. Agora, tem a sustentabilidade e a troca de energia nas relações. Entende, Karen? Então, assim, eu procuro sempre ter experiências e promover experiências que sejam legais para a pessoa. Porque isso foi outra coisa que eu aprendi na Flux. Para ser sustentável, tem que ser divertido, tem que ser alegre. Porque eu era uma jornalista que eu achava que quanto mais desgraça, eu fui repórter de polícia um bom tempo, quanto mais desgraça tivesse, melhor, né? Porque hoje em dia parece que a imprensa é muito pautada pela notícia ruim, né? E isso gera impacto. E isso é outra coisa que eu venho estudando. O quanto as notícias ruins petrificam as pessoas, que elas não se sentem engajadas para fazer transformações necessárias. Sim, porque no fim, eu acho que ao fim e ao cabo as pessoas ficam paralisadas frente a tanta notícia ruim. Né? Essa é a minha sensação. Paralisada. E tu é da área da comunicação, né, Karen? Sim, exatamente. E aí temos as redes sociais. Então, eu me preocupei muito mais. Hoje eu me preocupo muito mais no impacto daquilo que eu gero. Eu fazer um comentário, eu emitir uma opinião, porque. E aí vem aquela coisa assim do picadeiro da vida, né? A gente vai vendo, por exemplo, cada vez mais na fase do game da vida, as coisas vão ficando mais difíceis, né? E lidar, por exemplo, com a doença da minha mãe, né? Lidar com as limitações que a vida vai impondo nas pessoas idosas e ter que lidar com isso com os meus irmãos, por exemplo, exigiu de mim me mudar. Sim. Então, eu hoje não encaro eles da mesma forma que eu encarava um tempo atrás. Sim, as relações vão mudando, né? Elas vão amadurecendo também. Né? Exatamente. Então, assim, desgraça eu tenho evitado passar adiante, a não ser em grupos fechados para explicar o que significam as coisas. Porque eu continuo acompanhando a agenda ambiental. Hoje eu estou trabalhando com organizações na Amazônia, eu estou trabalhando com uma organização que trabalha com o desenvolvimento da floresta amazônica em pé, né? E também trabalho com facilitação de grupos relacionados a questões ambientais. Então, na verdade, eu comecei a fazer coisas relacionadas à minha área de comunicação e meio ambiente, mas com um viés para que a gente consiga ter soluções, para a gente consiga chegar num acordo para resolver questões complexas. Olhar de forma construtiva, né, Silvia? A comunicação construtiva, é justamente a gente ver formas que possam provocar transformações positivas. Porque, o que acontece, né, Karen? Hoje, a gente tem que lidar com pessoas que estão em vários níveis, né? Tem gente que está num nível, assim, de sobrevivência, né? No sentido, assim, de que não adianta tu querer conversar coisas mais complexas
com uma pessoa que, né? Então, assim, a gente tem que ter muita humildade, né? No sentido de dizer, coitado, ele não sabe o que está dizendo, entende? Só que aí, nesse nosso universo que a gente está inserido, a gente tem pessoas assim, né? Como esse senhor que está nos governando na presidência da República. Então, explicar, eu acho que essa coisa, assim, da gente procurar explicar para as pessoas minimamente o que significa, né? Ser contra a vida, porque quem quer que tenha cada vez mais volume de veneno sendo aplicado, quem não quer proteger áreas de recarga de recursos pesqueiros, que no caso, assim, né, sendo bem economista, né, não falando de mangue, de áreas alagadas, etc. Quem não se preocupa com essas coisas é contra a vida. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pegar e conseguir relacionar várias coisas para que as pessoas consigam, dentro do seu universo, compreender determinadas coisas. Porque as redes sociais, elas atacham, muitas vezes elas achatam, né? Não atacham, elas achatam, elas dão explicações muito rasas, muito rasas as questões, né? E aí, tete a tete funciona muito melhor, né, Silvia? Com certeza. Inclusive, a Nádia colocou aqui, a Nádia Lopes, desmotivação do bem. Eu, às vezes, deixo de publicar porque sei do impacto negativo que geraria essas notícias ruins, né? Então, é melhor, às vezes, não publicar mesmo e deixar para trabalhar essas questões de uma outra maneira, né? Ou até mesmo colocar, digamos assim, exemplos positivos de sustentabilidade. Para mostrar, porque existem muitos exemplos positivos de sustentabilidade acontecendo no país, né? Não, e aí vem a história nas ondas da transição. Eu senti a necessidade em abril, então, né, de começar a fazer lives, né? Eu tenho uma live no Instagram, onde eu, então, entrevisto pessoas que estão já surfando essa onda da transição. O que é a onda da transição? É justamente tu te dar por conta que o mundo está mudando, gente, e que não tem como a gente querer permanecer com um pensamento cartesiano baseado nas leis de Newton, entendeu? Hoje a gente tem a física quântica, que está aí mostrando o poder do nosso pensamento, né? Nós estamos vendo aí o que significa os campos mórficos, né? Que são a questão de como a gente pode influenciar coisas que a gente não tem ideia. Né? Então, assim, tem coisas, Karen, que a gente vai conhecendo, entendendo quando a gente vai ficando mais velha, né? Nas ondas da transição, ele vai no teu perfil, @Silvia Marcuso. Sil Marcuso. Sil Marcuso. Todas as quintas-feiras, às 5 da tarde. Horas. Isso, exatamente. Então, para quem quiser conferir, sempre tem lá, @Sil Marcuso, nas ondas da transição, para poder conhecer essas novas transformações, porque é isso, né, Silvia? A gente pode querer ou não, mas vai acontecer. E vamos embarcar nesse barco, talvez atrasados, mas esse barco vai partir. Né? E, na verdade, assim, quanto mais agarrados, né, a certezas, a coisas que petrificam, que impedem a mudança, pior é. E isso tem muito a ver com o envelhecimento também, né, Karen? A questão da gente se aceitar, né? Aceitar que a gente tá ficando com o cabelo branco, que as coisas que o nosso fôlego já não é mais aquele, né? Que, enfim, uma série de coisas. E aceitar também as coisas boas disso tudo, né? De não ver só o lado ruim, de ver o copo meio cheio, né? Acolher, porque o envelhecimento, ele é vida, ele faz parte da vida,
ele está na nossa vida. Não acolher esse envelhecimento também não é acolher a vida, né? Exato, é verdade. E também tem uma outra coisa, né? Quanto mais a gente vai se dando por conta dos ciclos naturais, a observar uma flor, né? Quanto mais a gente observa a natureza, e daí, assim, eu tive aula com a Ana Flávia Baldiceroto no Ateliê Livre. Aliás, o Ateliê Livre é outro lugar incrível, maravilhoso de Porto Alegre, que a gente precisa valorizar. Sobre observação orgânica, a aula dela, né? Ela dá aula de aquarela, dá aula de uma série de coisas. E a observação orgânica faz, assim, tu meditar e entrar em contato com a observação de uma planta ou de alguma coisa, e faz ver, assim, o quanto aquilo é impermanente. Então, a impermanência, ela faz parte. Então, daí a gente vai começando a ver que espiritualidade, esse foi outra coisa que eu descobri, que espiritualidade é uma coisa muito diferente de religião. Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, o quanto no passado, né, o quanto a gente precisa evoluir no sentido de uma transição civilizatória, de não achar que porque eu estou numa igreja coberta de ouro, ou cheia de imagens, ou cheia, ali vai ter um valor maior do que se eu estiver no meio da natureza. Uhum. E são crenças, né? Naquela época, naquele momento, naquele período histórico, era assim que se via. Mas e hoje? Então, assim, eu acho que a sustentabilidade ela é muito profunda. Tu pode analisar sobre vários ângulos. Vários ângulos. Agora, a questão socioambiental, por exemplo, a questão de dar ouvidos à ciência, de entender que nós estamos vivendo um momento de crise climática. O que significa? A gente teve o agosto mais quente depois de 2016. 2016 foi aquele ano que Porto Alegre foi varrida por um ciclone extratropical, lembra? Lembro. Uhum. Então, assim, o Rio Grande do Sul está numa zona hoje de maior ocorrência de eventos climáticos extremos. Inclusive, me chamou a atenção nesse último estudo a respeito dos biomas, que o Pampa foi o bioma que proporcionalmente teve a maior diminuição de todos. Sim, é porque o Pampa, ele é só o Rio Grande do Sul tem ele, né? No Brasil. E o bioma Pampa, ele está sendo muito transformado com a ascensão da soja. Eu mesmo tenho várias pessoas aqui de Cachoeira que eu conheço que toda a vida cultivaram gado e que hoje estão plantando soja. Então, a transformação de um pasto natural, uma transformação desse bioma em soja, é uma super ameaça. Por quê? O bioma Pampa, ele tem vários ecossistemas, assim como a Mata Atlântica tem vários ecossistemas diferentes, né? Na Mata Atlântica a gente tem uma mata de restinga, a gente tem mata tem mata de ombrófila densa, ombrófila mista, enfim, tem uma série de fisionomias. O Pampa a mesma coisa. E o Pampa é o bioma com o menor número de unidades de conservação que nós temos aqui no Brasil. A gente tem pouquíssimos parques, pouquíssimas reservas. Tá? Então, assim, porque assim, os gaúchos, aí vem a questão da cultura, né? A nossa cultura gaúcha, o que é? Os imigrantes que para cá vieram, os meus antepassados, eles vieram com aquela ideia de que tinha que derrubar para plantar e para se desenvolver. Eles eram pagos, inclusive, para isso, né? Sim, essa cultura do empreendedorismo, né? Essa cultura de sair plantando. Então, essa cultura saiu pelo Brasil. Os gaúchos são conhecidos como os gafanhotos do Brasil. Por quê? Esse ímpeto de que a minha cultura é melhor,
eu vou abrir um CTG, porque o Rio Grande tem história, tem tradição, tem isso, tem aquilo, e de chegar no lugar e não ter uma visão, ter uma visão etnocentrista, que é o nome da palavra, né? Uma visão egocêntrica de que a minha cultura é melhor que a tua, isso vai gerar o quê? Que eu transforme a paisagem total. Então, que eu derrube a mata, derrube a floresta, queime, para botar uma braquiária ali, botar um pasto, para eu ter aquilo que eu tinha no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu só estou falando rapidamente, porque, na verdade, nós temos 8 minutos só de programa ainda. Sim. Voou, e tem né, uma voou mesmo. E tem uma pergunta aqui da Mônica que eu gostaria de fazer para ti também. Posso fazer? Ou tu já terminou o teu pensamento aí? Não, eu só queria dizer que essa cultura do que se achar melhor vai indo, sabe? E, na verdade, hoje o planeta é um só e a gente tem que saber valorizar as diversidades, né? Exato. A evolução civilizatória é isso. É valorizar o saber diferente. Então, por exemplo, Porto Alegre, no caso, se ela valorizasse as coisas que só ela tem, e ela tem um monte de coisas que só Porto Alegre tem, um encontro de paisagens, a gente tem um delta, a gente tem encontro de Mata Atlântica com Pampa, a gente tem morros graníticos incríveis, a gente tem um monte de coisa que poderia explorar, e não explora por quê? Porque quer fazer shopping? Shopping é uma coisa que tu faz em qualquer lugar do mundo? Por que destruir as nossas áreas naturais, as últimas áreas naturais, para construir um monte de condomínios? Se tem várias áreas da cidade que estão desocupadas, que as pessoas foram para a periferia, entende? O que significa tu expandir coisas para áreas que não tem a mínima infraestrutura? Isso sem falar na questão da mobilidade, né? Sim, bom, isso então, só então isso já dá para outro programa. Querida, deixa eu te perguntar, transmitir a pergunta da Mônica. Tu acredita que a nova geração tem um olhar e atitude para a sustentabilidade voltado, então, de uma forma, imagino aqui, mais contributiva para a sustentabilidade? Olha, eu acho que hoje se tem muito mais consciência e tem um monte de produtos eco-friendly, isso e aquilo. Hoje é cool andar de bicicleta. Quando a gente andava lá na década de 90, era outra história. Eu acho que hoje existe muito mais jovens preocupados, sim. Só que a gente precisa de pessoas dessa nossa faixa etária, pessoas mais assim, mais velhas, mais maduras. Um pouco mais maduras. Eu acho que precisa de mais... Porque, na verdade, assim, muitas vezes os filhos provocam transformações nos pais, né? Com certeza. Uhum. Então, eu acredito que já melhorou muito. E só em a gente ter escolas preocupadas com esse viés já é uma grande coisa também, né? Uhum. E com relação à mineração do Delta do Jacuí, que a Nádia Lopes está colocando aqui, eu não sei dizer, Nádia. Eu só sei que é o seguinte... e aí eu vou citar um exemplo super legal, que quem não conhece, que é um exemplo bem prático, assim, né, que cada um pode fazer para ajudar a não ter mineração no Delta do Jacuí, é justamente fazer o recolhimento das suas caliças, dos seus tijolos, dos seus materiais de construção, serem interessados, procurar a Cinco Maria, nós já temos uma startup aqui, formada por 5 mulheres que se conheceram através do Põe Inquieta, sabe? E aí, o que acontece? Elas têm uma startup que elas destinam esses materiais, e isso tudo pode se transformar em areia de novo. Então, o que significa? Tu não precisa, a partir do momento que a sociedade começar a se conscientizar de que ela não precisa ficar extraindo recursos, matéria-prima nova da natureza, ela pode utilizar coisas que já estão aí, né? E que muitas vezes são desperdiçados. Então, as gurias fizeram um levantamento, né? E a Dani, a Fernanda, a Márcia, enfim, não me lembro de todos os nomes de todas elas agora, a Edna,
As cinco Marias. Né? Elas fizeram um levantamento e verificaram que a maior parte dos resíduos de construção civil de Porto Alegre, feito em pequenas reformas, etc., as pessoas contratam a caçamba, mas as caçambas são irregulares. E aí eles colocam em qualquer lugar da cidade. Nas áreas mais afastadas, está cheio de depósitos irregulares de lixo. Deixa eu te comentar aqui uma coisa que o Davi Aquino Filho, lá do Rio de Janeiro, colocou. Gostando da conversa, isso tem tudo a ver com o modelo patriarcal. Interessante isso, né, Silvia? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente, essa nova, essa visão que a gente está trazendo aqui, desse modelo sustentável, esse modelo mais colaborativo, compartilhado, tem a ver com um olhar dito mais feminino? Sim, até porque, assim, civilizações antigas, né? Tem muitas civilizações antigas que a mulher tinha uma importância muito grande, né? No sentido de até guerrear, isso, aquilo. Eu vi um documentário no Smithsonian uma vez que eu fiquei impressionada, sabe? Com as mulheres na Mongólia, mulheres em outros lugares. Então, assim, eu acho que essa ascensão do capitalismo, e aí eu estou lendo esse livro aqui que eu recomendo, ó, que é muito interessante, tá? Que é o Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra, tá? O José Elida Veiga, onde ele faz um apanhado civilizatório, e ele cita coisas do Harari, ele cita várias questões que ele explica por que nós estamos vivendo um momento que o planeta está sofrendo justamente uma transformação provocada pelo homem. E com certeza, Davi, nós precisamos do encontro do masculino com o feminino total. E aí é que tá, a partir do momento que a gente vai conseguindo fazer uma leitura histórica do que a gente está passando, a gente vai vendo que valores femininos que precisam ser resgatados tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Porque o feminino é o acolhimento, é a escuta, é o tentar resolver as coisas no diálogo, né? Não precisa de guerra, tu não precisa armar as pessoas, liberar armas para as pessoas se defenderem. Né? Sim. Me diga uma coisa, agora já estamos a 58 minutos, faltam 2 minutinhos para a gente finalizar o nosso encontro, essa conversa, e eu gostaria de te pedir algumas dicas rápidas, Silvia, e um recadinho final, então, para nós ler aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova conversa. Podemos marcar, deixar marcado um dia aí para a gente conversar mais. Porque, bom, primeira coisa, saiba de onde é que você está comprando. Procure valorizar aquilo que é produzido perto de ti. E daí, assim, ó, vai ter menos pegada de carbono, tu vai gastar, não vai ter tanto transporte. Eu, por exemplo, gosto de camarão. Mas quando eu comecei a me dar por conta que o camarão que eu estava comendo era lá da carcinicultura, lá do Ceará, e eu já me dei por conta do que significa carcinicultura lá em cima, eu não quero mais comer camarão. Esse camarão lá, eu estou dizendo camarão congelado que se compra no Zafari, por exemplo. Tá? Outra coisa é a história da gente pensar no impacto que a gente está gerando, sabe? Do que sai da boca da gente. Isso eu estou toda hora me policiando, e eu sou uma sanguínea, uma descendente de italianos, assim, que eu sou muito expansiva, e às vezes falo e depois eu não podia ter falado isso. Isso também gera impacto. Né? Acho que a história da gente procurar informar as pessoas e procurar informações sobre as coisas, dando uma gugada, perguntando para um amigo, isso é uma das coisas que mais funciona nos grupos que eu estou, das pessoas, onde é que eu faço, onde é que eu compro tal coisa? Né? A história da colaboração, da gente se sentir numa sociedade que a gente pode estar ajudando outras pessoas a solucionarem problemas. Né? Isso eu acho que são as coisas mais importantes. E aí tem a história da pegada, né?
se puder usar outras formas de transporte, às vezes não dá, porque daí tem a coisa de convivência em casa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu junto tudo para dar uma destinação. Ou junto. E o meu marido, ele não é assim, ele nunca morou em casa, ele tem uma visão diferente da minha. E muitas vezes, para te ser sustentável, tu quer ser sustentável no ambiental, mas tem o sustentável no cultural e no social. E aí? Tu tem que saber contemporaneizar também. Tem que saber lidar com isso. Porque não dá, vale a pena tu brigar. Né? Então, tá, querida. Bom, vamos ter que marcar mais uma para a gente continuar a conversa. Muito obrigada, Silvia, por essa conversa maravilhosa. Estava ótimo o nosso bate-papo. A turma adorou também vários comentários aqui, tá? Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, por ter estado conosco. Agradeço demais a Mari, que estava aí controlando a nossa conversa e ajudando a gente aqui no nosso bate-papo. Agradeço a cada sessentônico e sessentônica que estiveram com a gente aqui, compartilhando com a nossa conversa e junto com a gente, colaborando aqui no nosso bate-papo. E, gente querida, semana que vem nós vamos falar a respeito de masculinidade tóxica. Pois os estudos a respeito de longevidade dizem que aquelas relações afetivas e sociais saudáveis contribuem para a maior longevidade. E hoje em dia, não dá para a gente falar em relações afetivas saudáveis sem falar a respeito de masculinidade tóxica. Isso é contemporâneo, é assunto para nós, porque como vamos ter amizades, como vamos ter relações profissionais, sociais, amorosas e familiares, se muitas vezes a masculinidade tóxica nos atrapalha. Então, semana que vem, a gente vai estar aqui conversando com condutores de grupos de homens que trabalham a masculinidade tóxica lá no Rio de Janeiro, o Davi Aquino Filho e agora me esqueci o nome. Davi, me ajuda aí, Davi. Coloca aí o nome. E de Belo Horizonte, o Paulo Miranda, que é condutor também de um grupo de homens negros lá de Belo Horizonte. Eles estarão conosco aqui conversando para a gente fazer essas trocas sobre como que é ser homem hoje em dia e como que eles estão trabalhando isso com os homens, como é que eles estão lidando este assunto, tanto com os homens jovens, quanto com os homens sêniores. O Davi colocou aqui, é o Leandro Shoas. Então, vamos estar aqui com o Paulo Miranda, o Leandro Shoas e o Davi Aquino Filho, trocando conversas sobre masculinidade tóxica. Conto contigo, um grande beijo em você e uma semana cheia de luz para todos nós. Muito obrigada!